Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Trade Mais. Aqui quem fala é o Diego Ruas e vamos para mais um episódio da série Do Zero ao Operador de Mercado. Hoje nós vamos falar sobre mercados de alta e mercados de baixa, ou seja, tendência de alta e tendência de baixa. Mas vamos recapitular os vídeos anteriores para vocês não ficarem perdidos. Então vamos falar um pouquinho de candle, um pouco de linha de tendência e depois a gente vai partir para mercados de baixa e mercados de alta. E antes de tudo, já vai deixando seu like, já ativa as notificações, pode perguntar qualquer dúvida aí nos comentários que eu vou responder, ou em outras plataformas, tá? Nas mensagens. E não deixe de assistir também o nosso principal episódio aqui do canal, que é da série Iniciando a Conta do Zero, tá? Nós iniciamos uma conta do zero em investimentos e já está chegando próximo na nova entrada mensal. Essa conta eu demonstro todos os resultados, se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, tá? E é de suma importância vocês acompanharem o resultado dela, porque essa conta vai crescer bastante. A gente vai aumentar o nosso patrimônio cada vez mais. Eu comecei com R$1.000 e todos os meses eu faço depósitos mensais de R$1.000 para fazer alguma operação em alguma empresa aqui do Brasil, né? Podemos mesclar também para empresas lá de fora, mas eu não vejo um bom momento para fazer isso, tá? Por enquanto estamos só no Brasil mesmo. E vamos acompanhando essa série aí, que essa série é muito legal e vocês vão gostar bastante. E o que é importante a gente também identificar em uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Em uma tendência de alta, nós temos topos e fundos ascendentes. E numa tendência de baixa, nós temos topos e fundos descendentes. E o que é um topo e o que é um fundo? Um fundo, nós consideramos um fundo quando nós temos uma barra do meio e outra barra posterior. A barra do meio, ela tem que ter a maior mínima, a mínima mais baixa. A mínima dela tem que ser mais baixa do que as mínimas anteriores e da mínima da barra posterior. Então isso é considerado um fundo. Aqui, ó, aqui, essa barra daqui e essa barra daqui e essa barra daqui, elas formam um fundo. Por quê? Porque esta mínima, ela é mais baixa do que as mínimas da barra posterior e da barra anterior. Essa daqui, ó, pegamos isso aqui, ó. Quando a gente vê uma mínima mais baixa do que a mínima posterior e a mínima anterior, nós temos um fundo. Ó, fundo. Essa, tem esse fundo. Forma esse fundo. Então, uma tendência de alta, nós temos topos e fundos ascendentes. Ó, fundo, 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 fundo. Os topos e fundos são ascendentes, tá? E o que é um topo? O topo é o contrário. O topo é quando nós temos 3 barras e a máxima é a maior delas. Nós temos a maior máxima. Nós temos a maior máxima na barra do meio. Ó, a barra do meio tem a maior máxima. Ó, a barra do meio tem a maior máxima. Então, isso é um topo. Isso é um topo. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. Então, numa tendência de alta, nós temos topos e fundos ascendentes. Ó, fundo, fundo, fundo. Ó, tá vendo? Eles vão crescendo. Ó. Eles vão crescendo. Eles vão crescendo. Ó, tendência de baixa, ó. Tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Ó, topo, topo, caindo, ó. Mercado caindo, ó. Topo, topo mais baixo, fundo 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 mais baixo. Tá? Nós temos topos e fundos descendentes. Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, fazendo vários topos mais baixos do que o outro. Ah, mas esse topo aqui é maior do que esse aqui. Sim, mas nós temos muito mais topos mais baixos do que esse topo aqui, que é maior do que esse aqui. A tendência ainda é de baixa, porque o mercado tentou até converter a tendência, mas não conseguiu. Aí ele continuou fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Então, é isso que a gente tem que observar. O que tem mais? O que tem mais? O que a gente está analisando? O que está acontecendo mais? Topos e fundos ascendentes ou descendentes? Então, aqui a gente vê claramente, ó, topo mais alto, topo mais baixo,
topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo que esses dois aqui, topo mais baixo, topo mais baixo, entendeu? Isso aqui é uma linha de tendência de baixa, ó. Uma linha perfeita de linha de tendência de baixa, ó. Olha quantas vezes tentou tocar lá. E mesmo ele toda vez tocando nessa linha de tendência de baixa, esses topos, eles são cada vez menores. Ó, esse aqui é no 5, no 6,30, esse aqui é no 8,57. E esse aqui é no 8,75. Estão vendo? Esse aqui é no 5,31. Então os topos, mesmo ele indo tocar na linha de tendência de baixa, a gente consegue identificar que os topos são cada vez em valores menores, ó. Entendeu? É isso que é importante. São essas análises que são importantes. Então, vamos recapitular o que foi dito nos vídeos anteriores. Primeiro, nós temos os candles. Os candles, eles são barras que, no meu caso, são brancas e pretas. Você pode colocar qualquer cor que você quiser. Basta você saber a cor que você está utilizando. Qual cor é de alta e qual cor é de baixa. Qual candle é de alta e qual candle é de baixa. Tá? Você pode usar azul, vermelho, azul, amarelo, verde, vermelho. Tá? Então, aqui nós temos no meu gráfico as barras brancas, que são as de alta, e as barras vermelhas, que são as de baixa. E essas barras são chamadas de candle. Isso aqui é um candle. Isso aqui é um candle. Essa aqui é a máxima do candle, né? E essa aqui foi a mínima do candle. E o candle ele fechou aqui. Esse candle ele é de baixa. Por quê? Porque ele abriu e ele fechou abaixo desse aqui que está o cursor. Porque esse que está o cursor, ele abriu aqui e fechou aqui. E ele é um candle de baixa em relação ao candle, ele é um candle de alta em relação ao candle anterior. Este candle aqui, ele é de alta, por quê? Porque este candle, ele abriu e fechou aqui. Ele fechou aqui, e se esse abriu e fechou acima, ele é um candle de alta, tá? Ele é um candle de alta. Este candle aqui, ele é um candle de alta porque ele abriu e fechou acima deste. Já esse daqui, ele abriu e fechou abaixo desse. Ele fechou aqui, ó. Aqui onde está a ponta. E esse aqui, ele abriu aqui próximo desse daqui, do fechamento desse, mas ele já fechou acima, então ele é de alta. Esse aqui, ele abriu aqui e fechou aqui. Ele então é um candle de alta, tá? E isso é o mercado. Agora, uma linha de tendência, ela é formada quando vários pontos tocam e formam uma tendência de alta. A gente precisa sempre traçar uma linha de tendência? Não, não precisa traçar sempre uma linha de tendência. Olha, e nós podemos ver que essa linha de tendência, nós podemos pegar o gráfico, afastar bastante esse gráfico, que a gente vai observar que o gráfico ele tocou várias vezes em uma linha de tendência. Quando o gráfico toca várias vezes em um mesmo local, a gente consegue ligar pontos do gráfico, nós formamos uma linha de tendência. É obrigatório fazer uma linha de tendência? Não, não é obrigatório fazer uma linha de tendência, porque eu vou explicar aqui para frente. Eu não traço linha de tendência, tá? É só para questão de ensinamentos mesmo, tá? Porque aqui nós podemos ver que o gráfico ele tocou aqui e bem depois, porque isso é um gráfico semanal, tá? Quase 3 anos depois ele tocou aqui de novo. Aí tudo bem, a gente já pode traçar uma linha de tendência, porque tem dois pontos importantes, tá? A gente pode traçar uma linha de tendência de alta aqui, tá? E isso é uma questão subjetiva da análise, né? Por isso que eu não traço, porque é uma questão subjetiva. Às vezes uma pessoa pode enxergar uma linha de tendência que eu não estou enxergando, botando um outro gráfico, botando outro time frame. Então aqui nós podemos ver que o gráfico ele bateu várias vezes aqui. Essa linha de tendência é importante? Eu acho ela importante, porque o gráfico ele bateu várias vezes aqui, entendeu? E aqui agora ele está testando, está indo testar novamente a linha de tendência. Olha ali, ó, tá? Ele está indo testar novamente a linha de tendência, o Banco do Brasil. Viram?
Então, essa linha de tendência é uma linha de tendência importante, tá? Precisa traçar? Não, não precisa traçar, porque a gente consegue identificar que a tendência do gráfico é de alta. E por que a tendência do gráfico é de alta? Porque nós temos uma média móvel preta aqui, tá? Nós temos uma média móvel preta, e uma média móvel preta, podendo ser de qualquer outra cor também, é uma média móvel de 200 períodos, essa média móvel. E como a gente vê que o preço está acima dessa média móvel, a gente consegue identificar que o preço está em uma tendência de alta. Mesmo o gráfico caindo, mesmo a ação do Banco do Brasil caindo bastante, nós conseguimos identificar que o preço ainda está acima da média. Tá? Ele está indo testar a média. Ele está indo testar a média. Ó. E ele não chegou a tocar na média, mas já deu um leve respiro, né? E o preço, ele, ao longo do tempo, ele vai seguindo a média. E ele tende a seguir, voltar à média e se afastar da média. Nós temos aqui no gráfico médias móveis mais curtas, como essa aqui de 20 períodos. Aqui o preço está em uma forte tendência de alta, porque é uma média mais curta, né? E ela está apontada para cima, ela está inclinada 45 graus para cima. E o preço ele está indo testando a média. Aí depois ele rompeu essa média. Aí, aqui a gente observa uma lateralidade do mercado, e agora ele está indo testar a média de 200 períodos, que é uma média, uma tendência primária. Isso indica uma tendência primária de longo prazo de alta. Tá? Olha aqui o preço nessa região aqui. O preço significa o que aqui? O preço está cortando a média várias vezes, cortando para baixo, para cima. O que isso significa? Isso significa uma lateralidade do mercado. O mercado aqui está lateral. Por isso que ele vai testando a média várias vezes. Tá? Mas agora, quando o preço ele se afasta da média de 200 períodos exponencial ou aritmética, tá? Que eu vou explicar em outro vídeo a diferença dessas médias, mas são bem parecidas. Quando ele se afasta dessa média e fica testando média de 20, média de 9, que são médias bem mais curtas, isso significa uma tendência primária forte de alta, como aqui nessa região. Ó. Aqui nós observamos o que? Uma lateralidade. O preço toda hora rompendo e para cima, para baixo a média, não respeitando a média. Quando o preço não está respeitando a média, é porque o preço está lateral. É um bom momento para a gente começar nossas posições. É um excelente momento para a gente começar a realizar nossas posições, aumentar a nossa posição de algum ativo. Então aqui o preço ele está acima da média de 200, porque essa média de 200 ela só é tocada quando o preço ele vai tentar reverter para uma tendência de baixa primária, ou quando o preço ele vai entrar em lateralidade, tá? Geralmente são esses os períodos que ele toca. Ou então ele vai só tocar na média e vai continuar subindo, como é o caso aqui do Banco do Brasil. Provavelmente é o que irá acontecer. E o preço ele tenta tocar na média e já vai retornar a tendência dele, que é de alta no longo prazo. Tá? Vamos colocar outro gráfico aqui da Petrobras. Vamos ver a Petrobras. Ó, a Petrobras ela tá o quê? Essa aqui é a média da banda de Bollinger, que é um indicador, tá? É uma média de 20. Ó, o preço ali na média de 20, a média de 20 já inclinou para baixo, mas a média de 200 é que é importante. Por quê? Porque é uma média mais forte. Se a gente está em um gráfico semanal, a média de 200 períodos quer dizer que isso é a média de 200 semanas. Se essa média de 200 períodos está em um gráfico semanal, isso quer dizer que é a média de 200 semanas. Então, na média de 200 semanas, o preço está acima da média. Ou seja, a tendência é de alta. Tá? Tendência de alta. Se o preço ele está nessa média de 20 períodos, ele está na média de 20 períodos, que é uma média de 20 semanas, é uma média muito mais curta do que uma média de 200. Poxa, se o preço está abaixo da média de 20 e uma tendência curta, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a tendência secundária é de baixa. A tendência secundária é de baixa, mas a tendência primária, que é importante para a gente,
é a média de 200, é indicado pela média de 200. Porque o preço ele está abaixo da média numa tendência fraca, é uma tendência secundária, é uma correção. A média de 20 ela vai indicar, quando o preço estiver abaixo dela, uma correção. Uma correção para a tendência forte, que é essa média aqui. É essa média que indica para a gente. Ah, onde é que é a melhor entrada para a gente fazer? É na média de 200, óbvio. Mas o preço, ele, poxa, quase nunca vai tocar nessa média. Ele vai tocar quando tiver lateral, mas o mercado, ele nem sempre ele vai ficar lateral. Tá? Ele nem sempre vai ficar lateral. Mas a gente espera que o preço sempre toque nessa média. É a melhor entrada. Quando o preço está na média de 200. Olha quanto tempo que esse preço não está na média de 200. Foi em 2021 que ele chegou na média de 200. Tá? Óbvio, a gente pode fazer outras entradas excelentes? Pode, óbvio que pode. A média de 20 também indica. Se o preço ficar tocando nela várias vezes, como está aqui, nós também temos uma tendência secundária lateral, mas que nós estamos em uma tendência de alta no longo prazo. Tá? Então, os grandes players eles pegam e fazem suas entradas aqui também. Tá? Porque às vezes o mercado não dá a nossa oportunidade de realizar a melhor entrada na média de 200. Né? Como ele vai testar agora no Banco do Brasil. Né? O mercado não dá essa oportunidade sempre. É uma oportunidade de ouro. Ó, isso aqui foi na Covid. Ó, o preço furou a média de 200. Ó, isso aqui é belíssimo. Belíssimo. Ó, e deu antes entradas na média de 20. Ó, o preço cortando várias vezes a média de 20. Mercado lateral. Ganhando energia que depois rompeu para baixo, tá? Ficou um bom tempo lateral depois também. Mas a melhor entrada, ó, é aqui, ó. É aqui. Que nem sempre tem essa entrada, entendeu? Nem sempre. O Banco do Brasil dá excelentes entradas. A Petrobras também dá excelentes entradas, tá? Então isso aqui é importante. A média de 20 ela está cortando aqui. Isso significa o quê? Que o preço está em uma tendência secundária de baixa. O preço está fazendo uma correção. Tá? E ele pode vir aqui tocar a média de 200? Óbvio que pode. Pode sim. Mas o importante é entender a tendência secundária e primária. A tendência primária, média de 200. Tendência secundária, média de 20. Isso que é importante. Então, recapitulando tudo. Candle de alta. O fechamento do candle de alta é maior do candle anterior. Candle de baixa, o fechamento dele é abaixo do candle anterior. Tá? Linha de tendência, no mínimo 2 toques. Tem que dar 2 toques, nós conseguimos fazer uma linha de tendência diagonal, ou para baixo ou para cima. Para baixo é a linha de tendência de baixa, para cima, linha de tendência de alta. Isso determina a gente a fazer as nossas operações? Não. O que determina, e é mais fácil, identificar pela média móvel exponencial ou aritmética de 200 períodos. Média móvel de 200 períodos apontando para cima. Mercado de alta. Os preços afastados dela ou o preço indo tocar nela. Mesma coisa, se ela estiver apontada para cima, mercado de alta. Linha de tendência, o preço cortando no meio da média de 200 períodos. Mercado lateralizado. Bom momento para realizar compras também. Além desse que a média que o mercado está, a média apontando para cima, o mercado tenta chegar lá na média de 200 períodos, também é uma boa compra, uma excelente compra, tá? Agora, mercado abaixo da média de 200 períodos, mercado primário de baixa, tendência primária de baixa. Agora nós temos a média de 20 períodos, mercado abaixo da média de 20 períodos, ainda não tocou a média de 200, mas abaixo da média de 20 períodos, apontando para baixo, tendência secundária de baixa, ou seja, uma correção do mercado primário de alta. Tá? Uma correção do mercado primário de alta. Média de 200 períodos apontando para cima, média de 20 apontando para cima, tendência primária e secundária de alta. Mercado vai decolar. Decolando, está decolando ou vai decolar. Tá? Então, qualquer dúvida, podem perguntar aí nos comentários. Podem falar. Nós temos outras médias, nós temos uma outra média que eu ainda vou mostrar em outro vídeo. Tá? Uma outra média que é mais curta ainda, que quando ela está apontada para cima e para baixo, ela identifica uma super tendência, entendeu? Aí nem é bom fazer uma entrada, fazer nada. O mercado está em super tendência, totalmente sobrecomprado ou sobrevendido,
tá bom? Então, vamos ficar no próximo vídeo aí, já está chegando próximo aí da nossa conta mensal, né? A nossa entrada mensal. Então, fiquem atentos, deixa seu like aí, qualquer coisa podem perguntar aí nos comentários que eu vou responder, e forte abraço aí para todo mundo.